O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, como vai? Tudo bem? Após uma longa e tenebrosa pandemia que infelizmente ainda não acabou, estamos voltando a gravar nosso querido programa Direito em Família, né? Doutor Jorge, saudades, né? Quanto tempo? Bastante, né? Não é isso? Muito tempo, né? Desde, acho que fevereiro foi a última gravação, né? Exatamente. Mas agora a gente voltou. Voltou, né? Estamos aí mais distantes um pouquinho, né? Um álcool pertinho. Aqui, fazer a propaganda do álcool aqui. A gente vai fazer como de costume, né? Nosso primeiro bloco vai ter o Boletim das Famílias, né? Aquelas notícias que foram veiculadas nos órgãos da justiça, né? Que interessam para vocês, porque falam dos direitos das famílias, as ações específicas. No segundo bloco, a gente vai começar a responder as perguntas que vocês já vinham mandando para a gente, agora a gente vai começar a dar vazão. Mas antes, o doutor Jorge vai dar um panorama de como é que está funcionando a justiça em tempos de pandemia, né? Então, doutor Jorge, vou começar com a primeira notícia para o senhor comentar. Diga lá. Ela vem do Tribunal de Justiça de São Paulo e fala sobre dissolução de união estável, partilha, imóvel construído em terreno de terceiro, possibilidade de partilha dos direitos. Isso é uma questão bem antiga que nós já discutimos várias vezes aqui. A Rosa até falou que depois eu vou dar alguns informes, porque algumas questões apareceram com mais frequência durante a pandemia, seja em todas as áreas do direito, mais do que nos cabe aqui na área de família. Essa é uma questão simples que nós já debatemos aqui várias vezes. É você ter uma união estável ou mesmo um casamento, onde você constrói num terreno, geralmente, e aí o caso é dessa forma, geralmente uma das partes, o pai ou a mãe cede a casa ou cede o terreno e o casal vai lá e constrói a casa para viver, para morar. Um dia... Dá problema. Principalmente por causa da pandemia, separam, né? Acaba dissolve, né, a união estável e restam os direitos, né? O direito de cada um, né, de cada parte, durante o que gerou durante esse convívio, né? Então, a possibilidade que está dizendo ali é a possibilidade daquilo de você construir, você é um casal, constrói num terreno de outro e depois você ser indenizado por essa construção. No caso concreto, foi uma casa onde se tinha uma laje e fizeram o segundo andar. O casal fez o segundo andar, que era na casa do pai. Então, o pai cedeu ao filho a casa para eles construírem, e agora, na dissolução da união estável, a companheira está pleiteando o direito dela. Ou seja, construir uma casa, sei lá de quantos quartos, quantos cômodos, não importa. E eles vão estar, ela está reivindicando. Ela perdeu em primeira instância. Por que ela perdeu em primeira instância? Porque ela, ao reivindicar, ao requerer isso, ela não colocou as provas necessárias e ganhou. Quando foi ser julgado pelos desembargadores, ela ganhou porque ela juntou essas provas necessárias. Que provas são essas? Você tem que provar que a construção foi feita por vocês. Durante aquele período, você tem que provar com compra de material de obra, com contratação de pedreiro. Tudo isso, você, quando for fazer, já que você não tem, que a tranquilidade de tudo seria você fazer uma declaração pública de união estável. É tão simples, é a sua certidão de uma entidade familiar, é uma certidão de casamento, é uma declaração de união estável.
Então, você não tem que provar essas coisas. Além de provar que ela tinha união estável, ela teve que provar para ter, vamos fazer uma redundância, direito ao direito, não? Ela teve que provar que eles construíram juntos. Não importa se a nota vai estar no nome dele ou no nome dela. Porque provou o convívio, eles têm lá X anos de convívio, e durante esse tempo de convívio foi obtido alguma coisa, uma casa, um carro, foi feita uma obra, onde os dois participaram, quer dizer, onde pode estar no nome de um só, pertence aos dois. Então, ela conseguiu, em segunda instância, comprovar, né, porque ela apelou da decisão que foi desfavorável a ela conseguiu comprovar que realmente, durante aquele período, mesmo aquele terreno, no caso, aí a laje, né, o segundo andar, não sendo deles, sendo do pai do companheiro, né, eles fizeram obras ali, e a obra que foi feita ali, a casa que foi levantada ali, no segundo andar, foi feita por eles. E ela vai ter direito a metade das benfeitorias. Se gastou lá 50 mil reais, ela vai ter direito a 25, se gastou 100, vai ter direito a 50. Então, é mostrar que foi preservado o direito por causa do regime da comunhão parcial de bens. Doutor Jorge, Diga. deixa eu incrementar aí a sua explicação. Vamos supor, como o senhor falou, que a casa custou 50 mil reais. Então, ela teria que ser ressarcida de 25 mil. Somente do material... Matematicamente, assim... Sim, mas aí o que a justiça vai levar em consideração o que foi gasto, ou, por exemplo, ela construiu uma casa de 50 mil, a casa, na verdade, vale 80. A maioria das decisões, e eu nem sei como é que foi essa decisão, em cima de que foi. Né? A maioria das decisões é em cima daquilo que foi gasto. Entendi. Reajustado, claro, né? Eu, quando entro numa ação dessa, eu peço valor de mercado. O que é o valor de mercado? Você constrói... Imagina que você constrói... A sua pergunta é pertinente. Construiu uma casa, aquela casa você gastou tanto para construir, você está morando nela. Se você for vender a casa, quanto vale essa casa? Então, é o valor comercial, o valor de mercado, que, no meu ponto de vista, deve ser aplicado nessa situação. Não só o que gastou para construir, mas o que deu, vamos chamar assim, vamos supor que o pai do companheiro fique com essa casa e fale, por exemplo, que o filho também vá para outro lugar. A casa vai ficar para ele. Se ele for alugar, ele vai alugar dentro de uma realidade de mercado. Sim. Se ele for vender, ele vai vender dentro de uma realidade de mercado. Então, se gastou 50 mil para construir, ele pode, se ele achar que deve vender a casa, pode vender por 70. Se ele tiver, veja bem, outro herdeiro com o falecimento dele, vai se dividir dentro do valor de mercado. Vai abater, evidentemente, do filho que construiu o que ele gastou, mas vai ser feito pelo valor do mercado. Então, é justo que, ao se avaliar, seja uma espécie de indenização daquilo que gastou e daquilo que aquela benfeitoria proporcionou em termos de valor de mercado. Que lucro teve com aquilo? Porque, senão, você faz uma casa há 20 anos, aquela casa custou 100 mil reais, e essa casa hoje vale R$1 milhão. Então, você vai dividir dos 100 mil reais que gastou. Não é justo. Isso deve ser corrigido no meu ponto de vista, do ponto de vista do mercado, e não do material de obra, vamos dizer assim, do pedreiro que gastou ali. Eu concordo com essa tese. Tem decisões que são minoritárias nesse sentido. A maioria realmente visa a indenização do que se gastou, corrigindo pela correção monetária, que é quase nada. É quase nada, né? Doutor Jorge, nossa próxima notícia vem do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Trata de previdência privada, pensão por morte, filha de relacionamento extraconjugal, inclusão como beneficiária. É bom, vamos falar aí da Previdência. A Previdência
gente fala, vamos falar em INSS. A Previdência não deixa pensão para filho nenhum. A Previdência deixa pensão do marido para a esposa, do companheiro para companheiro, ou da companheira para o marido, da companheira para o companheiro. Não existe esse negócio de você deixar pensão para filho. Isso já existiu há muito tempo, principalmente no meio militar. Hoje, isso não existe. O que eu dei essa explicação, mas não é o caso, porque o caso aí é um caso de previdência privada, onde você determina que quem vai receber aquilo é você, ou sua esposa, no caso, mas na sua falta, os herdeiros. Então, se você faz um contrato de previdência privada que você, aos 65 anos, vai receber até os 85 X reais, porque você pagou por aquilo, com o seu falecimento, vai ser obedecida a regra até os 85, direito dos herdeiros, direito da esposa ou da companheira. Estou dizendo aqui que foi o homem que morreu, é sempre a gente mesmo, não tem jeito. Né? E direito não ter na esposa, direito dos filhos. Por quê? Porque aquilo está subentendido na pensão privada, vamos chamar de pensão privada. Assim. Quando você estabelece isso, você tem o limite da sua família. Quando você faz esse contrato, você tem lá Zé Manal, casado com Dona Maria, que tem um casal de filhos. Casal de filhos, Joãozinho e Maria. Está lá, com tranquilidade. Então, vai obedecer essa ordem. Só que, no caso, apareceu uma filha, né? Uma filha apareceu uma filha. Fora do casamento, que, extraconjugal. como é uma filha fora do casamento, vamos chamar assim, fora do casamento, ela não estava contemplada nesse contrato. Então, ela entrou com uma ação, provou que é filha e teve direito. Por mais que os irmãos contestassem isso, e foi uma luta isso na justiça, essa ação durou cerca de 3 anos, esse dinheiro ficou bloqueado lá tudo direitinho. O que acontece? Desde 1988, não existe, e eles, inclusive, colocaram isso, as pessoas não perdem a mania, não tem jeito, isso aí não tem jeito. Já em 88, é o seguinte, filho é filho, não tem negócio de filho bastardo, é o filho da outra, é um filho por fora do casamento. Veja bem, o filho não tem nada a ver com isso, até porque, quando ele é concebido, ele não sabe quem o fez e quem está levando ele durante 9 meses. O adotado também, né? O adotado também. Então, todos são filhos legítimos. Não existe mais esse de filho meia trava. Né? Olha, eu sou adotado, então eu tenho menos direito. Então, eu sou filho da Mariazinha, que não era esposa, então, infelizmente, dei azar. Parou com isso, acabou. Só durou 3 anos porque houve recursos e recursos e recursos da parte dos filhos da esposa. Do casamento. Do casamento. Comprovou, essa moça comprovou que era filha, entrou na ação e está recebendo, dividido por 3, que já não tem mais a esposa também, dividido por 2 filhos e ela. Isso já está sacramentado, já não tem mais sede de recurso, não existe mais isso, mas fez justiça. Eu acho que, eu confesso que eu não olhei todo o processo, se teve uma liminar que beneficiasse isso, mas porque eu trago aqui o cerne da questão, né, para mostrar como as coisas acontecem. Eu não estudo o caso todo, quer dizer, eu não leio o caso todo para ver isso aqui. Estou querendo mostrar o seguinte, que a Constituição garantiu a ela o direito de ser filha igual os outros 2 irmãos. E teve o mesmo direito, ela teve que entrar nesse contrato e passou, quando ele fez lá a previdência privada, passou a ter 3 filhos, 3 dependentes, e os 3 recebem igualmente, que o valor foi dividido por 3, com tranquilidade. Muito bem. Próxima notícia, doutor Jorge. Diga. Vem do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul,
fala sobre divórcio e partilha, comunhão parcial de bens, valores provenientes do FGTS utilizados na aquisição de imóvel. Essa aqui foi uma coisa proposital mesmo, porque é uma coisa que dá muita confusão. Quando você vai... A gente está falando aqui em separações, em divórcio, em dissolução de união estável, é disso que nós estamos falando. Quando você vai fazer essas divisões, geralmente, você divide aquilo que é visível e aquilo que não é visível, você costuma dizer o seguinte: olha, pertence individualmente a cada um. É o caso do fundo de garantia. Existe uma divergência na doutrina, eu vou colocar minha opinião sobre isso. Primeiro eu vou dizer como é que isso foi julgado. Quando você divide tudo aquilo numa separação, porque é comunhão parcial de bens, você entende que o fundo de garantia é um direito individual do trabalhador. Eu estou casado com Rosa, eu tenho meu fundo de garantia, ela tem o fundo de garantia dela. Existe uma máxima que é quando você recebe alguma coisa que seja só sua, uma herança. Recebi R$1 milhão de herança. Então, aquilo eu tenho que declarar como herança no meu imposto de renda. Se eu for utilizar aquele dinheiro que eu recebi para a compra de um imóvel, eu tenho que registrar na escritura do imóvel que R$1 milhão desse imóvel foi um dinheiro de herança recebido por mim. Para continuar não sendo comunicável. Quando se fala comunicável, pertence só aquilo jamais vai ser dividido. O fundo de garantia, quando a pessoa recebe, de igual forma, se ela for comprar um imóvel, e que foi o caso, for comprar um imóvel e colocar na escritura, e o imóvel custa R$1 milhão, esse R$1 milhão, 500 mil foi dado do meu fundo de garantia. Então, na verdade, aquele imóvel já é metade meu, somente meu. A outra metade. Se você o dinheiro do fundo de garantia e depositar numa conta bancária, você perde essa característica. Porque você caderneta não identifica o que está depositando, você está, vamos dizer assim, você está misturando os direitos. Não está colocando, está privando o outro de ter acesso àquilo que é só seu. Ou seja, o dinheiro do FGTS, numa compra de imóvel, não pode fazer baldeação, né? Isso, justamente. Se eu for comprar um imóvel, for fazer qualquer coisa com dinheiro do fundo de garantia, eu tenho que dizer nessa coisa que eu vou fazer, na compra desse imóvel. Se eu for fazer uma caderneta de poupança, eu tenho que declarar aquela caderneta de poupança como dinheiro oriundo do meu fundo de garantia. Por isso, aquela caderneta de poupança é só minha. Uhum. Você tem que dizer isso lá, porque se você botar numa conta que seja sua e nada for dito, o dinheiro pertence aos dois. Quer dizer, essa é uma visão. E tem outra visão que é minoritária. Essa visão minoritária diz que todos os valores se comunicam. Dinheiro de fundo de garantia, dinheiro de pecúlio, não existe individualidade mais quando existe relação de casal. Então, se eu recebo o fundo de garantia, o dinheiro passa a ser dos dois. Se eu recebo um pecúlio, o dinheiro passa a ser dos dois. Essa é uma visão que ainda atrapalha aquela primeira que eu falei. Que você, nessa segunda visão, não adianta declarar. O dinheiro usado do fundo de garantia já era dos dois, porque um recebeu, mas pertence aos dois. Mas, infelizmente, não. Felizmente, foi decidido pela
questão de que o fundo de garantia pertence àquele que trabalhou para tê-lo. Porque esse trabalho é um trabalho individual muito antes, inclusive, da relação marital que se transformou ali, né, aquele casal. Então, no caso ali, ele conseguiu preservar e ressalvar numa escritura, né, que ali tinha dinheiro de seu fundo de garantia. Doutor Jorge, a gente até teria mais uma notícia aqui do Boletim das Famílias, mas como eu quero que o senhor faça um apanhado geral na abertura do segundo bloco sobre a situação da justiça no contexto da pandemia, eu vou pedir um intervalo agora e aí a gente já volta para o segundo bloco com essa explicação sua para a gente depois dar sequência nas perguntas. Combinado? Combinado. Então, a gente vai para o intervalo agora e voltamos daqui a pouquinho. Não saia daí. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom. É Nova Friburgo na palma da sua mão. Voltamos com o segundo bloco do programa Direito em Família. A partir deste bloco, a gente vai responder as perguntas que vocês mandaram para a gente pelo e-mail, o direitoemfamilia@gmail.com, ou passaram pelo telefone 99-235-5431. Para dar início nesse bloco, né, doutor Jorge, a gente combinou, o senhor vai fazer um apanhado geral, rapidamente. O problema todo não é apanhado geral, o problema todo é rapidamente. Qual a situação da justiça, né? Mas eu acho que é necessário, até se demorar um pouco, ela vai ser mais esclarecedor do que, às vezes, até uma pergunta que falta responder e a gente responde em outro programa. Porque nós estamos numa situação que a pandemia trouxe modificações em todas as áreas da vida. Todos os setores da vida foram modificados. Ele pegou o direito, no caso a justiça, que todos nós sabemos que é bastante morosa, devagar, né? E fez com que ficasse mais devagar ainda. E os conflitos, por sua vez, pioraram. Aumentaram. Né? Muitos dizem o seguinte, né? Aí eu vou falar da minha área, né? O que aumentou o número de divórcios, você não tem ideia, eu vou dizer para vocês, foi cerca de 800%. É mesmo, doutor Jorge? A ponto do Conselho Nacional de Justiça, isso já é informe, estipulou que pode-se fazer o divórcio online. Como seria esse divórcio online? Geralmente, você tem que ter a compreensão que essas coisas só podem ser feitas se existe uma combinação, um consenso entre o casal. Se existe o consenso entre o casal, esse divórcio online você vai ter uma ligação direta com o cartório, a grosso modo, através de seu advogado, onde vai ser realizado esse divórcio, onde você vai poder dizer qual é a partilha, tudo direitinho, e vai ser feito sem você sair de casa. Isso veio a acelerar e dar satisfação à sociedade no sentido de resolver um problema que ela já estava querendo resolver e que se agravou com a convivência durante a pandemia. Avançou mais. Todos vocês sabem que você não pode fazer um divórcio em cartório que tenha filhos menores. Mas, pelo motivo, a gente não sabe até quando isso vai durar. Eu acho que poderia durar para sempre. Porque a pandemia, ela é uma tragédia, mas todas as modificações graves da vida te trazem ensinamentos também. Verdade. Se você pode, na pandemia, fazer determinadas coisas e se der certo, eu acho que se acabou a pandemia, você não tem que parar, não. Você tem que dar continuidade.
Então, uma das novidades é você ter filhos menores, mas se você pode discutir não, fazer de forma consensual, a guarda compartilhada, a convivência, pode ser feito em cartório também. Eu não vou precisar da justiça se existe um acordo entre pai e mãe em benefício dos filhos. Então, tudo isso pode ser feito, guardadas as devidas proporções, por isso que, antes de tudo, o seu advogado vai ter que orientar como você vai fazer isso, porque muitos cartórios ainda não aceitam, mas você vai ter a possibilidade de fazer um divórcio consensual no cartório, mesmo tendo filhos menores. Então, isso é uma coisa muito importante. Por quê? Quando você está nessa convivência, isso que pensou a Justiça, o CNJ pensou nisso, e você não resolve esse problema de conflito que pode estar havendo nessa convivência, você gera outro tipo de problema maior. Qual é o tipo de problema maior que está dando nessa convivência da pandemia? É a questão dos problemas da Lei Maria da Penha. Porque as agressões triplicaram a situação muito mais difícil e as denúncias muito mais difíceis também. Delegacias também funcionam online para isso. Mas a situação ficou muito mais difícil, principalmente, temos que dizer, para a mulher. Ficou muito mais difícil. Estou dizendo quem está certo, quem está errado na relação. Eu estou dizendo que está errado quem usa a força física, psicológica, para destruir ou então para usar nessa relação. Então, se você não resolver o problema da sua separação, vamos chamar assim, do seu divórcio, da sua dissolução, você vai criar um problema que é a convivência, que está gerando um dano muito maior, né? Que é o dano principalmente à mulher. São as agressões físicas e psicológicas. Então, cresceu o grau de agressões familiares, cresceu o grau de agressões do homem em relação à mulher. Então, você vê que tem que se atuar, o Conselho Nacional de Justiça atuou no sentido de tentar minimizar, de tentar... facilitar, Facilitar. Então, você que está aí e acha que agora depender da justiça é muito mais difícil do que antes, de forma consensual, não. Você tem saídas, você liga para o seu advogado, contrata seu advogado, vai à defensoria, mas você tem condições de fazer essas coisas de modo mais fácil. A pandemia veio, por um lado, ela tomou, e, por outro lado, ela deu saídas para nossas vidas. É verdade. Em relação a convivências você separou, tem a guarda, convive com o pai, convive com a mãe. Lá no princípio, março, abril, a convivência estava muito difícil. Por quê? Infelizmente, as pessoas se aproveitam disso, se aproveitam no sentido de a criança está com o pai, não vou devolver. Ou a criança está com a mãe, não vou devolver, embora ela tenha que ficar com você a partir de amanhã, não vou devolver por causa da pandemia. Aí começou a chover ações na justiça e que os juízes não puderam fazer audiência, porque as audiências são todas online. Como é que funciona a audiência hoje? Você, seu advogado, a outra parte, o advogado dela, se for casos que necessita, é a promotoria e o juiz. Tudo online. Aquilo que você vê no Congresso, aquilo que você vê nas TVs, que as pessoas estão naqueles quadrinhos, igualmente funciona assim. É mais difícil, muitas das vezes. O seu cliente está na casa dele, não está do seu lado, você não tem como conversar com o seu cliente, muitas das vezes é mais difícil, mas teve que ser assim. Então, quando você pega essas questões que estão ocorrendo, principalmente relativas à convivência, relativas à guarda,
lá no começo foi um negócio, foi um pesadelo, porque as crianças ficaram sem ver. Se está com o pai, fica sem ver a mãe. Parece que as pessoas aproveitaram o ensejo da pandemia, né? E quando está com a mãe, fica sem ver o pai. Então, ações e ações e ações na justiça para resolver esse problema. No começo, Difícil. estava brabo, não estava... Né? Aquilo em cima, todo mundo atormentado, decidia de um jeito, ou seja, preservar o melhor interesse da criança. Se está com o pai, vai ficar com o pai, vê da janelinha também o filho. Para a criança, isso é trágico. Hoje, a decisão já modificou, porque tem que se comprovar que a pessoa que vai conviver esteja fazendo alguma coisa de risco. Tem casos de pessoas que trabalham em determinados lugares que realmente não pode nem ver a sua própria mulher, não pode ver a sua mãe agora. No começo era pior. Hoje ainda é muito grave, mas hoje você vai ter que fazer um estudo para ver se a convivência pode continuar. Se dá da maneira, de segunda a quinta com um, de quinta a domingo com o outro. Normalmente a justiça já começou a decidir dessa maneira. E talvez um último informe, eu sei que é um pouco demorado, mas eu acho que isso é importantíssimo desses informes, porque as pessoas estão achando que está parado, e não está, não. A sua vida está sendo resolvida judicialmente. Né? Quando a gente fala de execução, também outra coisa, pensão alimentícia. Pensão alimentícia, então, muito pai e muita mãe, principalmente os pais, deixaram de pensionar. Então, vem uma execução de alimentos, onde o juiz, depois da justificativa, diz o seguinte, notoriamente, pelas decisões anteriores, essa pessoa seria presa, que é preso mesmo. Hoje, estão evitando de botar pessoas na cadeia. Principalmente aquelas pessoas que pensão alimentícia. E o Estado não está construindo um presídio só para pessoas de pensão alimentícia. Porque imagina, o pai tem que pagar a pensão, não consegue pagar, tem comorbidade, vai ser preso, vai conviver com... Enfim. Então, está sendo feita a prisão domiciliar. O que eu, particularmente, eu tenho uma implicância com esse negócio de prisão domiciliar doida. Porque como é que controla? Eu acho que quem está devendo pensão, se não abrir o olho à justiça, vai continuar devendo. Sim. E não pode, isso é a principal coisa. Imagina que você ganhe R$500 do pai para o filho subsistir. Aí não ganha. Aí não paga. Como é que faz? São coisas que a gente tem que pensar junto. Que tipo de prisão domiciliar é essa? De que maneira se faz? Qual é o controle que tem? E quais são as obrigações, vamos chamar assim, desse preso? Tudo isso tem que ser discutido. Então, esses informes que eu trouxe para vocês é para mostrar o seguinte, olha, não existe nada parado. Existem coisas que estão muito difíceis de se fazer na justiça, mas existem coisas que foram bem modificadas. Se eu achava, antes de pandemia, que o divórcio poderia ser feito, eu chamo de divórcio virtual, que eles chamam, poderia ser feito dessa maneira, eu sempre achei que os divórcios consensuais, independente de filhos, poderiam ser rápido. Entra hoje, acaba amanhã, em cartório, essa sempre foi a minha opinião. E eles estão fazendo agora. Eu acho que isso foi um salto. Eu só tenho um medo, por causa da política nesse país. Eu tenho um medo tão grande que a gente, daqui a pouco, todo mundo vai estar vacinado, se Deus quiser, tudo na maior alegria e paz que a gente vai ter de novo. Aí existe um retrocesso em determinadas coisas que avançou. Não tem sentido mexer, por exemplo, desse exemplo que eu estou dando, não tem mais sentido. Né? Tem que ser feito assim, tem que ser respeitada essa decisão, que foi uma decisão de guerra, mas que serve para a paz também. Né? Então, esses informes, veja bem, utilizem a justiça,
Não deixe para resolver as coisas depois da pandemia, porque, principalmente as mulheres, na questão da Lei Maria da Penha, se ela não resolver agora, pode ser que ela não resolva depois. Que o feminicídio cresceu em consequência de quê? Das agressões, começa com as agressões, e a gente sabe no que pode dar. É a realidade. São estudos. Não é minha vontade de falar isso aqui, é a realidade que se vive. Quem está me ouvindo e é mulher sabe disso. Vários casais se uniram mais, mas uma grande parte desses já não tem mais, já não tinha um bom convívio quando foram obrigados a ficar lado a lado todos os dias, todas as horas, as coisas dificultaram. Tá? Mais ou menos, se eu for lembrando de alguma coisa durante aí as perguntas... Então, tá bom, doutor Jorge. Tomei o programa inteiro, aí. né? Fui bem rápido. Obrigada pelos esclarecimentos, mas as Tá bom. perguntas vão fazer Vamos o senhor lá. complementar o raciocínio. Doutor Jorge, essa pandemia conseguiu matar o pouco que tínhamos de amor, que é o que o senhor estava falando, né? Antes que degringole mais, queremos fazer um acordo e separarmos. O que o senhor aconselha? Divórcio virtual. Aí. Que é isso que o senhor tinha acabado de explicar. Acabei de falar agora, olha só, isso aí é um exemplo claro. A pessoa está lá, matou o amor, ela nem está falando de nada grave, não. Não. Ela está falando, o que ela está falando ali é que não existe mais possibilidade. Acabou o afeto, acabou o amor, a convivência não dá Não, mais é certo. consensual, queremos fazer um acordo. Quer fazer um acordo, aí o que a pessoa deve estar pensando? Eu vou ter que fazer esse acordo, eu vou ter que entrar na justiça, porque eu tenho uma filhinha. Não. Você vai contratar o seu advogado, você vai fazer isso virtualmente. O papel que você vai desenvolver fora do mundo virtual vai ser mais demorado do que no mundo virtual. O que eu quero dizer com isso? Você tem que, seu marido e seu advogado, sentar, costurar esse acordo, fazer, como se você estivesse fazendo um contrato. Depois de tudo feito, está tudo certo, seu advogado vai encaminhar virtualmente, vai ser marcado uma audiência, porque aquilo tem que ser como se fosse presencial, como você faz o divórcio em cartório, vai ser marcado um dia, o tabelião vai estar lá, vai dizer tudo direitinho, assinar, essas coisas, essas burocracias que a gente já conhece. Eu acho que nem isso precisaria, mas já que tem isso, então vai encaminhar o advogado, a senhora vai gastar meia dúzia de dias se reunindo com o advogado, e se já não tem esse acordo, né, aí vai ter o cartório em contato virtual e vai ser feito rapidamente o seu divórcio. É isso que significa. Todos os papéis vão ser os mesmos que se fosse presencial, todas as regras continuam a valer. Só que agora a senhora pode fazer de casa. E espero que depois também. Muito bem. Minha mulher pode impedir que eu visite minhas filhas? Era tudo normal. Agora que fui morar com minha namorada durante a pandemia, minha mulher não deixa mais eu vê-las. Será que foi a pandemia ou se foi a namorada? Né? Porque aí a gente volta àquelas discussões que a gente sempre teve aqui, né? Está vendo tudo muito bem. Aí chega no momento que entra um homem na jogada, ou uma mulher na jogada, a coisa degringola de tal maneira. Então, mas eu prefiro entender que seja a pandemia. Acho que não, doutor Jorge. Não? Então, vou responder de duas maneiras. Se for a pandemia, eu acho que não precisa justiça para isso, tomar todas as precauções, o senhor conversar com ela e mostrar o seguinte: eu trabalho de forma segura, o meu trabalho é esse, vai ser respeitado todos os critérios de segurança da OMS, do Ministério da Saúde, tudo vai ser feito dessa maneira, então, portanto, eu tenho o direito e a obrigação de conviver com meu filho ou minha filha. Né, vai ser feito. E, se for outro caso, a resposta é a minha relação particular não tem a ver com a relação com a minha filha. Não é isso? Então, estou dando a saída para não se entrar na justiça. Porque, se não tiver jeito, se for litigioso o negócio, o senhor vai ter que entrar na justiça e fazer valer seu direito.
A justiça hoje ela está esperando que a pessoa já entre e mostre o seguinte: olha, eu tenho condições de convivência, até porque a questão do afeto não pode parar. Veja bem, o risco, nós não podemos separar as pessoas pelo motivo da pandemia. No começo fizemos muito isso. Verdade. Eu fiquei 2 meses sem ver minha mãe. Minha mãe mora no primeiro andar, ficava lá, falava depois com ela, falava, pô, já pode sair de casa. Eu fiquei sem sair de casa, atendendo em casa, como até hoje estou atendendo muito em casa, online. Meu escritório está praticamente fechado e os advogados atendendo dos locais na sua casa, tudo bem, mas tudo tem limite. Nós descobrimos que nós vamos ter que conviver. A vacina é um sonho, mas a vida não pode parar até que a vacina todo mundo de braço seja. cruzado Então nós esperando. temos que usar a máscara, botar o álcoolzinho, ter o cuidado necessário. Nós ficamos sem gravar desde fevereiro. Estamos gravando hoje, estamos tendo nosso cuidado. Vai diminuir as gravações? Vai diminuir as gravações. A TV está tendo seus cuidados? Está sendo os cuidados. Assim vai ser a convivência entre pais e filhos. Vai ser dessa maneira. Se eu não puder abraçar meu filho por algum motivo, mas eu vou estar com ele, na presença dele, com máscara, com tudo, guardando tomando todas as providências necessárias. Então, isso a justiça vai analisar e vai lhe dar, com certeza, o direito a conviver com seu filho. Vai dar, mais do que isso, vai dar direito ao seu filho ou sua filha a conviver com você. E vai parar de uma vez por todas, porque isso virou moda. Os pais que estão com o filho não estão aproveitando, falando o seguinte: agora nós vamos desobedecer uma decisão judicial sem penalidade. Não é verdade. Existe ainda penalidade para isso. Muito bem, doutor Jorge. Nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho com o terceiro e último bloco do programa, O Direito em Família. Até já. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Direito em Família, ainda respondendo as perguntas que vocês mandaram pelo e-mail direitoemfamilia@gmail.com ou passaram pelo telefone 992355431. Doutor Jorge, dando sequência, a próxima pergunta diz o seguinte: doutor, estou sofrendo uma execução do meu filho de 27 anos, pois não estou conseguindo pagar. Estou recebendo auxílio emergencial. O que devo fazer? Rapaz, nem eu sei. Pô, que situação. É uma situação doida, né? Primeiro filho, 27 anos. Tem que se investigar porque que um filho de 27 anos executa. Geralmente é o seguinte: eu sei que eu vou perder isso, aí eu já vou tentar apanhar um dinheiro que ele não pagou. Depois eu vou falar do auxílio emergencial. O dinheiro que ele não pagou, vou tentar apanhar através de uma execução. Aí o senhor deve estar pensando o seguinte: eu estou sendo executado, faço um acordo, pago isso, não vou ser preso e acabou. Não, senhor, o senhor não entrou com exoneração. Se o senhor não entrar com exoneração, o senhor tem que se defender nessa ação e entrar com exoneração, dizendo que ele tem 27 anos. Por que ele está pedindo pensão? Ele é um incapaz? Se ele está fazendo uma universidade, já passou do tempo de se formar, com 27 anos de idade. Com 27 anos de idade, ele já está para lá de velho para trabalhar. Então, ele já não está mais dentro daqueles casos das pessoas que estão fazendo uma universidade, que o pai e a mãe têm que, em termos de solidariedade, ainda pensionar o filho. Então, o senhor tem que pedir imediatamente essa exoneração.
Porque senão o senhor resolve esse problema da execução, daqui a pouco o senhor está entrando com outro problema da exoneração, de outra execução. Aí eu vou para a questão, que é uma questão clara, a questão do auxílio emergencial. Vamos supor que essa execução, tem um dado nela aí, todos os pais têm um chamado poder familiar, que antigamente as pessoas conhecem como pátrio poder, né? Pátrio poder é muito machista, né? Então é o poder familiar, né? Que tem sobre os filhos. E que ele é permanente, mas ele tem a sua interrupção aos 18 anos de idade. E ele pode voltar a qualquer momento, a partir do momento que existe uma incapacidade daquele filho que ele tenha que ser tutelado pelo poder familiar. Se ele não tivesse que ser tutelado pelo poder familiar, ele é dono do seu próprio nariz, da sua própria vida. Então, se você recebe uma execução de um filho com 18 anos de idade, 16 anos de idade, 15 anos de idade, vamos até dizer, até os 24 anos, ele estando estudando, é de se encarar de uma forma. O juiz tem que encarar de uma forma. Quando você recebe uma execução de uma pessoa de 27 anos, porque quando você executa e impede a prisão do outro, o juiz manda para você e fala o seguinte: pagar em 3 dias ou justificar porque não pode fazê-lo. Na maioria das vezes, quando responde, é uma embromação danada, vai mandar de prisão. Mas no caso do senhor, o senhor está recebendo. É uma execução de um filho de 27 anos de idade, que o senhor não exerce mais o poder familiar sobre ele. Ele tem 27 anos de idade. O senhor está devendo? Tá, porque o senhor deixou de pagar, o senhor não entrou com a exoneração, está devendo, mas o senhor está recebendo auxílio emergencial. Então, nós temos que analisar esse momento. Esse momento são coisas que estão fora da casinha, né? O cara tem 27 anos, está executando pelos 3 últimos pagamentos, que é assim, um mandado de prisão, são os 3 últimos pagamentos, que cabe dentro da pandemia, e que o senhor possivelmente está desempregado porque está recebendo auxílio emergencial. No meu ponto de vista, esses 3 dias que o juiz pede para o senhor justificar, a sua justificativa está pronta. É uma questão de impossibilidade. O senhor tocou na área da impossibilidade, não é aquele negócio, possibilidade e necessidade que recebe. O senhor não está com possibilidade de pagar essa pensão para uma pessoa de 27 anos, que aí nós vamos analisar a necessidade. Uma pessoa de 27 anos, a não ser que ela seja incapaz, ela não tem mais a necessidade dessa pensão. Por quê? Porque ela poderia estar recebendo auxílio emergencial. E se o senhor não tivesse, ela poderia igualmente estar fazendo o bico que o senhor tem, que o senhor faz para sobreviver, e ela também poderia fazer. Diferente daqueles que nós temos no poder familiar, diferente daquele que não pode trabalhar para se autossustentar. Então, essa execução fica uma execução, do meu ponto de vista, extemporânea. De que maneira o juiz vai analisar isso? Ele vai dizer o seguinte: se não existe a possibilidade de pagar, porque a pessoa está com auxílio emergencial, também não existe a necessidade. Essa pessoa de 27 anos, ela tem que, vamos falar no português claro, correr atrás do prejuízo. Agora, doutor Jorge, a gente tem uma outra pergunta muito parecida. Também a pessoa está recebendo auxílio emergencial, ele era autônomo e não está tendo trabalho. Só que aí, no caso, a filha dele faz faculdade. Então, vamos supor que ela tenha menos de 24 anos. Né? Mas é assim, não tenho trabalho, estou com auxílio emergencial, e aí o caso da filha é uma idade menor e fazendo faculdade. Dá para matar os dois, na mesma resposta. Olha só, estou falando da pessoa de 27 anos, que ela está fora da casinha. Por que ela está fora da casinha? Porque ela tem 27 anos. Ela não respeita nem a questão dos 18 anos, que é o final da pensão, se não estiver estudando, ali é o final. Mas você tem que entrar com a exoneração, senão fica o resto da vida. E vai até os 24 anos se ela estiver estudando.
Esse de 27, ele está fora da casinha. Embora não tenha se feito, o senhor não fez, o pedido de exoneração, que é uma ação judicial, embora o senhor não tenha feito, nesse momento, a visão do juiz deve ser no sentido de criar mecanismos ou negar essa execução. Esse é meu ponto de vista. Eu, como advogado, eu brigaria para que fosse negada essa execução e que já entrasse com a exoneração e comprovasse isso. Olha, ele não vai ter mais pensão. E transformasse essa execução, que pede a prisão, numa execução comum, ou seja, que o senhor ficaria devedor, através de um acordo ou através de prestações, iria pagar aquilo que está devendo, sem correr o risco de o senhor estar preso ou alguma coisa que valha. Na questão da menina de 24 anos, ela está dentro da casinha, vamos dizer assim. Porque, embora com 18 anos de idade ela tenha perdido o direito à pensão, ela adquiriu, com 18 anos de idade, outro direito, que é o direito à pensão solidária até que ela se forme. E hoje, ele está recebendo... O auxílio emergencial. Está recebendo auxílio emergencial, então, muitas das vezes, ele é responsável direto pelo pagamento da faculdade. Então, e essa pensão até 24 anos, não é uma pensão, por exemplo, até 18 anos ele tinha pagava R$1.000 por mês. Esses R$1.000 era para comer, beber, vestir, para tudo. Depois de 18 anos de idade, é muito mais para o estudo do que para as outras coisas. Beber, vestir. A pessoa também pode trabalhar. Então, funciona como uma pensão complementar, não aquela pensão de subsistência, ou seja, se não tiver, não tem como comer, como vestir, como viver. Após os 18 anos, sim. Então, vamos supor que ele continuou com a mesma pensão e que hoje ele não está podendo dar, porque eu não sei quais são os critérios totais, completos para o auxílio emergencial, mas alguma coisa deve estar havendo. Eu acho que a grande maioria que recebe, tem aqueles que, os desvios que a gente conhece, mas a grande maioria, porque tem a necessidade mesmo, porque está sem fonte de trabalho, fonte de receita, etc, etc. Eu acho que a melhor coisa que se fazer é entrar em acordo com a sua filha ou na justiça e negociar junto à faculdade essa dívida. Se aqui no Estado existe lei estadual que trata disso hoje, e existe hoje um comprometimento das escolas particulares, principalmente, existe esse comprometimento no sentido de não cortar o ensino por causa do pagamento, mas existe todo um trato que se pode fazer, um acordo que pode se fazer para vir a sanar futuramente. Então, eu acho que a saída seria essa. Por quê? Se o juiz levar o pé da letra, se é uma execução, não sei nem se já está executando? Não fala. Não fala. Pois é, se vai vir uma execução, se o juiz levar o pé da letra, ele vai hoje utilizar a prisão domiciliar. Para uma pessoa que está recebendo auxílio emergencial, é de uma tolice, de uma... Não sei nem qual adjetivo que vou dar isso, né? Porque é a mesma coisa que você falar o seguinte, você não pode pagar, você está recebendo auxílio emergencial, continua sem trabalhar, fica dentro de casa preso. O auxílio emergencial acaba, a pessoa morre. Né? Então, tem que se criar um mecanismo que eu acho que o juiz tem que chamar para si esse problema, fazer uma audiência online e forçar um acordo no sentido de resolver, nem que seja para o futuro. Nem que seja... Ele paga quanto? É responsável por quais despesas? Ah, são essas despesas? Então, a senhora, que tem 24 anos de idade, cuide de algumas despesas, que já está apta a isso, tanto quanto ele, a não ser que ela faça uma faculdade o dia inteiro, que eu acho um pouco difícil. Né? E se a pergunta é daqui, deve ser de Friburgo, aqui não tem, aqui tem direito, tem administração, é à noite ou de manhã. Então, tem como se fosse fácil, né, arrumar emprego, né? Mas eu estou falando dentro do ideal. Né? Então, a situação dela, eu sei que está difícil, né?
E a do senhor também está difícil, mas tem que ter uma composição. E essa composição tem que ser o senhor ser responsável por algumas despesas e que o senhor vai poder negociar essas despesas. E ela fica responsável com outras. Mas execução para prender, não recebe, acaba o auxílio emergencial e a pessoa fica presa. Ou então dá o último bem que tem, penhora a última coisa que tem. Eu acho que todas essas execuções que estão sendo feitas deveriam ser, a primeiro momento, por um prazo, transformadas em execuções, daquelas que você vai ter que pagar, como a execução, se eu não pagar esse casaco, eu posso sofrer uma execução da onde eu comprei. Sim. Esse paletó eu posso sofrer. Então, eu vou ter que pagar. Então, a Justiça dá um prazo para isso, para que pague isso e comece essas execuções, fazer com que diminua a pensão que está pagando e, dentro da possibilidade, comece a pagar e depois vai discutir o saldo do devedor. Mas não temos outra saída nesse momento. É claro que vai beneficiar aquele que já faz isso a vida toda. Mas nós não podemos prejudicar aquele que não faz, que nunca fez, em detrimento daquele que faz isso, que é malandro, porque espera, quando vai para o terceiro mês, paga para não ser executado. Isso existe. Né? Mas eu acho que a saída tem que ser por aí. As respostas hoje são mais difíceis do que eram há 6 meses atrás, porque a situação é bem mais difícil. Doutor Jorge, eu tenho uma triste notícia para lhe dar. O que foi? Acabou, não tem mais tempo. Poxa. Achei que ia dar para fazer mais uma pergunta, mas não vai dar tempo. Não vai dar? Não, não vai dar. Mas agora vai ter mais programa. Então tá bom. O menor espaço, né? Vamos dizer aí 15, 20 dias, vão ser repetidos, mas não vai ser aquele espaço de fevereiro até agora. Não, esse já foi. Né? Bom, então a gente se despede de vocês e até a próxima edição do programa. Máscara, hein? Álcool. Vamos nos cuidar para a gente estar se falando mais vezes aqui. Um abraço para vocês. Um abraço. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.